A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é Bruninha. E na devocional desta semana, a terceira, relacionada à lição 8, alcançando o coração sábio. A gente lembra, né, logo de Provérbios, quando se fala de sabedoria. Mas a gente vê muita sabedoria também no livro de Salmos e também no livro que está no texto base dessa devocional, que é Tiago. É um livro que é muito importante para o nosso crescimento espiritual. Tiago nos ensina muitas coisas. E o tema da nossa devocional é uma vida humilde. E o texto base, como eu dei um spoiler, né? Se encontra em Tiago, capítulo 4, versículos 13 ao 17. A epígrafe fala assim: a falibilidade dos projetos humanos. E vou começar agora a ler os versículos. E agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e encontraremos e ganharemos, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Aqui eu li o 13 e o 14, eu vou dar uma pausa aqui para frisar como nós somos pequenos. Às vezes a gente acha que é tanta coisa, né? Mas é só a gente olhar para as grandezas que existem ao nosso redor. Como o universo é grande e como nós somos pequenos. E o Criador deste universo é ainda maior. E a gente quer olhar para si mesmo, a gente quer fazer as nossas vontades e deixa de lado é, a atenção para a obra desse grandioso ser, desse soberano ser que é o nosso Deus. E é sempre importante lembrarmos de como a vida é um sopro, de como a gente pode estar um dia aqui, outro dia ali e passar desta para, se Deus quiser, se nós estivermos no caminho, né, ganhar a nossa recompensa, mas é tudo muito rápido, então a gente tem que estar atento, a gente tem que estar sempre prestando atenção sobre nossas atitudes, sempre buscando verdadeiramente todos os dias nos consagrar, nos redimir perante Cristo, perante Deus, porque se a gente deixar para amanhã, se a gente deixar para outro dia, pode ser tarde demais. Se a gente deixa para se converter verdadeiramente quando estivermos mais velhos, principalmente nós jovens, nós temos muita ideia de que a vida é eterna, de que a gente vai ter tempo para sempre. Mas isso não é verdade. A gente tem que estar buscando ao Senhor todos os dias de nossa vida e verdadeiramente para que a gente não venha perder a nossa salvação. Dando prosseguimento aqui, o versículo 15 agora. Em lugar do que devieis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Cada versículo aqui nos ensina algo diferente. Mas agora, dando atenção ao versículo 15, fala assim: se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. E esta é uma grande verdade, pois tudo ocorre somente se for da vontade de Deus. Vou ler aqui os Salmos, que fala sobre a soberania de Deus e como somente Ele detém o poder e o controle sobre todas as coisas. É o Salmo 103, o versículo 19, diz assim: o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Depois ele continua falando aqui, o salmista, é um salmo de Davi, ele continua falando para nós bendizermos ao Senhor e tudo o que ele faz, porque ele é soberano e o nosso dever é adorá-lo e exaltá-lo com todo o nosso ser, pois somos criados por ele, para ele, e a gente não vai se sentir completo se a gente não estiver fazendo a nossa missão, que é adorá-lo. Então, tudo o que ocorre é somente pelo domínio dele, pela vontade dele. Então, que a gente possa
entregar todos os nossos planos ao Senhor, que a gente possa planejar sim. É muito importante para que a gente possa alcançar coisas, mas que a gente não venha pensar que foi a nossa mão que conquistou aquilo, mas sim a mão de Deus, porque tudo acontece só pela vontade dele. Então que a gente possa sim planejar, mas que a gente venha planejar de acordo com a vontade dele, porque se a gente continuar obedecendo os seus princípios em nossos planos, ele realizará, mas se também for da vontade dele, porque às vezes a gente pensa que um caminho é o caminho que a gente deve seguir, mas o Senhor nos mostra uma coisa totalmente diferente. E no fim das contas é o melhor para nossas vidas, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Que a gente possa sonhar, mas sonhar com a mente alinhada com a de Deus, que a gente possa entregar os nossos sonhos, os nossos planos em oração a Ele, dizer que somente Ele tem todo o controle e que Ele faça a vontade dEle, porque assim nós seremos felizes, nós encontraremos a verdadeira paz e nós estaremos agradando o coração do nosso Criador. Dando prosseguimento aqui, fala no versículo 17 que aquele que sabe fazer o bem não faz, comete pecado. Então, que a gente venha parar de pensar somente em nós, que a gente possa pensar no próximo também, no que podemos ajudá-los, porque o Senhor é o principal exemplo de amor ao próximo. Ele entregou sua vida ao nosso Cristo para que a gente pudesse ser salvo, sendo Ele puro, sendo Ele santo, se fez pecador para morrer por nós. Ele tomou sobre si todos os nossos pecados e nos deu a redenção. Então a gente tem que ser muito grato a Ele e, como dizem o louvor, que a gente possa amar como Ele nos amou, porque essa é uma forma pequena, mas é o que está ao nosso alcance de agradecer, de ser grato a Jesus pelo seu sacrifício, pelas nossas vidas. Os nossos planos podem se frustrar, mas os planos de Deus não se frustram. Como se fala em Jó, o 42, o versículo 2, é quando ele finalmente, né, tem sua experiência com Deus e não é um Deus mais que ele só ouviu, mas ele conheceu e ele tem essa revelação. O capítulo 42, o versículo 2, e diz assim: Bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Então, nós somos pequenos, nós somos falhos e devemos ter isso em mente. Que a gente possa estar vivendo uma vida de humildade, que a gente possa se enxergar como pequenos diante de Deus, porque Ele é muito maior, Ele é soberano e nada pode impedi-lo. E apenas Ele é digno de adoração, apenas Ele é digno de exaltação, porque Ele é soberano, Ele domina sobre a terra, sobre os céus e debaixo da terra também. Está tudo sobre o seu domínio. Então que a gente possa não se ensoberbecer, não dizer que fomos nós que conquistamos qualquer coisa. É importante sim nos esforçarmos, mas quem dá a vitória é Deus. É como se fala muito nos versículos iniciais, nos capítulos iniciais de Eclesiastes, o 2 e o 3, fala sobre que tudo é vaidade, que sem Deus a nossa vida não tem sentido e somente nele a gente pode gozar das bênçãos, né? Porque a gente trabalha, mas somente a partir de Deus que a gente pode gozar do nosso trabalho, que a gente pode aproveitar tudo aquilo de uma forma boa, verdadeiramente. Mas é isto, fiquem na paz.